Buenas, buenas pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aí à nossa sequência de aulas aí do NSC 4, né, FortiOS Administrator. A gente está fazendo um compilado do material aí e trazendo para o laboratório, né? Então, na live passada nós configuramos aqui as interfaces do ISP, configuramos aqui também o Branch Office na versão 7.6.6 Evaluation License. E hoje a ideia aqui é a gente trazer o Transparent Mode, né? O que que é o Transparent Mode? Nós vamos falar sobre diversos outros assuntos aqui, mas basicamente, né, o ponto focal, né, o ponto final, na verdade, de conclusão e execução aqui é colocar o Transparent Mode em execução. Então, o Transparent Mode, né, esse cara aqui, ele vai estar entre o nosso core de switch, né, e a nossa borda de firewall routers, né. Então, lembrando que o Firewall também, ele é um roteador, né, com recursos avançados aí, vamos dizer assim, né, de segurança, né, e frameworks, por exemplo, como o VPN PSEC, por exemplo, tá? Então, o Transparent Mode, ele funciona em L2, em Bridge, né, vou colocar aqui um B de Bridge, né, ele faz o encaminhamento desses frames aqui, obviamente em camada 2 e não faz alterações nos cabeçalhos IPs desses frames, né, que estão contidos aí dentro dessa camada 2, muito menos, né, faz alterações no frame, né, nos tags de VLAN, lá no campo do VLAN ID dos frames Ethernet, tá? Então, por que que ele existe? Ele é, vamos dizer assim, que ele é parecido com, na verdade, ele traz esse método de soluções legadas de IPS, por exemplo, desculpa, onde tinha-se aí caixas específicas para cada recurso, tá? Então, é convencional utilizar ele? Não é muito convencional em infraestruturas enterprise, mas existe esse método de implementação. Aonde que pode ser utilizado, né? Aonde que ele pode ser utilizado? Vamos pensar aqui que nós temos dois data centers, tá? Então, vou colocar aqui como se fossem racks distintos, tá? Então, o rack A e o rack B. E aqui eu tenho um Cisco e aqui eu tenho um Palo Alto, por exemplo. E nessa segmentação, nessa movimentação lateral aqui, leste-oeste de informações, entre esses roteadores, tá? Que poderia ser até um Huawei, por exemplo, também, ao invés de um Palo Alto, que é um Firewall, tá? Então, roteadores de bordas, vamos supor que eles recebem aqui, eles são um backbone e tem um BGP rodando aqui, né? Uma tabela de roteamento muito pesada. E eu não quero adicionar mais uma camada de roteamento aqui entre eles com um firewall do tipo NAT, por exemplo, seja nesse caso um FortiGate. Então eu só quero fazer a inspeção mesmo de possíveis ameaças como antivírus, né? Vamos colocar aqui o IPS, por exemplo, entre esses dois sites. Então eu poderia colocar aqui ele em camada 2, né? Eu não faço alteração, né, dos cabeçalhos IPs, eu não adiciono mais roteamento, protocolo dinâmico, por exemplo, e consigo aplicar os recursos nas firewall policies aqui entre esses, eh, esses data centers aqui. E dentro de uma rede enterprise, eu poderia simplesmente ter aqui, né, um segmento específico de servidores, por exemplo, dentro do meu data center, né? Onde eu precisaria inspecionar isso aqui em camada 2, né? De uma forma rápida e prática, adicionando um firewall aqui, né? Do tipo Transparent Mode, né? Avaliando todo o sentido da minha conexão aqui para essa minha zona específica, essa minha zona aqui de servidores, uma zona de data center interna, por exemplo. E nesse cenário aqui, né, a gente vai configurar VLANs. O principal segmento aqui é VLAN de entrada e saída, in-out, tá? Com as nossas interfaces de referência. Porta 4 e porta 2. A porta 5 com 5 aqui vai ser a nossa MGMT. Gerência vai ser out of band, vai ser uma gerência exclusiva, tá? Uma interface de gerência exclusiva para isso. É o melhor cenário. E aqui
posteriormente a gente vai configurar Firewall Policies e vocês vão ver que os perfis de segurança podem ser aplicados aqui. E aqui a gente vai ter, né, o gateway das nossas subinterfaces. Vamos ter aqui o gateway e as subinterfaces aqui das nossas VLANs. Nós vamos configurar aqui uma VLAN 100, né, a VLAN 100 de IoT. Então, a subinterface, o gateway dessa VLAN vai estar contida no nosso firewall de bordo. Tá? Então, ele vai passar de forma transparente aqui. A gente vai fazer um DHCP server. Posteriormente, vamos fazer aqui uma regra, né, no sentido para a internet aqui também, para ver que o fluxo acontece. E ao invés de nós aplicarmos as políticas de segurança no nosso firewall de bordo, porque a gente sabe que o DPI SSL, né, o Deep Inspection, aí para antivírus, IPS, onera o firewall, né, a gente perde recursos, né? Então, a gente pode tá, ao invés de fazendo essas inspeções mais pesadas no firewall de bordo, eu posso estar fazendo essas minhas inspeções no meu firewall transparente, inclusive o Web Filter, App Control, né? E deixando a minha borda justamente para recursos de borda, como SD-WAN, por exemplo, o próprio roteamento interVLAN. Não é o melhor cenário, mas em laboratório a gente vai fazer. Nós poderíamos ter um firewall de segmentação interna aqui em camada 3, né, em NAT Mode, fazendo isso. Tá? Mas daí o leque é gigantesco. Tá? Então a ideia é essa. E aqui a gente vai falar sobre diversas soluções, né, diversas tecnologias, na verdade, que estão contidas aí dentro do escopo do NEC4. Né? Então a gente vai falar sobre, vamos configurar VLAN, Destination NAT, né? Para a gente acessar esse cara aqui. Eu não vou estar acessando ele do meu segmento interno, mas sim da minha internet aqui, né? Esse cara aqui é como se eu estivesse na internet, né? Acessando os meus files, tanto aqui no meu data center quanto no meu branch office aqui. Então a gente vai fazer um destination NAT nesse cara, encaminhando uma porta externa para conseguir acessar esse cara aqui. Um ambiente, um cenário real é o que a gente faz? Não, tá? Mas é laboratório, a gente tem que trazer de alguma maneira essas tecnologias e mostrar isso, tá? Então é isso que a gente vai ver um pouco, assim como o Firewall Policy também, né? Origem, destino, incoming interface, outgoing interface, serviço. Enfim, é um compilado bem interessante para um laboratório, para a gente conseguir seguir aí bem, né? Colocar a mão na massa nisso, tá? Então eu vou dar um wipe aqui nessas caixas, tá? Só para deixar tudo correto. Certificado de que não existe configurações nenhuma, tá? Então a gente parte do princípio agora da aula anterior, onde nós vamos configurar as interfaces aqui dos nossos ISPs no nosso HQNGFW. Vamos configurar uma rota estática também, uma rota default para acesso à internet e depois vamos configurar a VLAN 100 aqui, nossa subinterface, e a gente parte aqui para o nosso Transparent Mode, tá? Então vamos lá. Vamos fazer via CLI aqui, tá? Deixa eu só organizar aqui. Então tá, ele iniciou, a gente vai fazer tudo do zero aqui, tá? Então, lembrando a versão 7.2.0, já expliquei a versão 7.2.0 por que a gente usa essa versão na aula, na primeira aula. Então, admin, enter, aí você vai setar um password aqui que você vai definir aí na sua infraestrutura. Eu gosto de colocar aqui sempre o hostname, tá? Config system global set hostname. Então esse cara aqui é o HQ-ngfw-01, porque é um cluster, né? Então a gente tem que nomear. Então, posteriormente a gente vai ver o high viability aqui, então a nomenclatura das caixas é importante, tá? E eu vou dar um end aqui, um commit. Perceba que quando eu dou o end, eu já falei sobre isso, mas aí que ele entra em operação, beleza? Então, eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui, só para mim visualizar bem aqui as interfaces aqui, tá? Então, antes disso, vamos dar uma olhadinha no nosso switch de borda aqui.
tá? Só ele já está configurado, a gente não vai fazer isso. Para quem faz parte da comunidade, essas configurações já estão lá no nosso compartilhamento, tá? Então, se você está chegando aqui agora, vai ter um link aqui na descrição, acesso ao nosso grupo lá e tudo mais, tá? Então, a gente pode dar um show VLAN brief, vamos dar uma olhadinha nas VLANs, então, organizar aqui também rapidinho. Então, nosso ISP1, tá? Esse segmento aqui é a nossa VLAN 50 e aqui o ISP2 é a VLAN 60. Então, a VLAN 50 é 01, 03, que é a minha interface aqui para o meu cluster, tá? E 10. E acontece o mesmo na minha VLAN 60. Na interface 00, 02, que é o do meu cluster, tá? E na 1.1, beleza? Então isso aqui é um segmento transparente, tá? Para a gente conseguir, no ambiente DHA, que a gente tenha os dois links em ambos os files ao mesmo tempo, tá? Então, claro que apenas um vai responder, mas caso haja o failover aqui, acontece o warp gratuito e ele passa a responder pelas respectivas interfaces configuradas no switch de borda, tá? Então tá. Vamos voltar aqui. Então vamos lá, aquele padrão que a gente já conhece, né? Config System Interface. Vamos editar a nossa porta 3, que é o nosso ISP1. Então vamos lá, set IP 100.66.0.101/24, tá? Isso aqui, /20, eu já falei. Para fins didáticos, poderia ser um /30 aqui e tal, mas enfim, simulando esse segmento aqui, ele simula endereçamento público, né? Por quê? Porque depois a gente, com SD-WAN, a gente consegue trabalhar com SD-WAN aqui, principalmente dentro da VPN aqui, tá? Do nosso HQ, nosso data center, né? E para nossos branch offices aqui, tá? Então eu preciso setar aqui também o tipo de acesso, ping e HTTP. Set role, eu sempre gosto de fazer isso aqui, né? Ele é do tipo WAN, né? E também a descrição da interface, né? Set alias. Então, ISP1. Cuidado, né? Na hora que vocês forem montar, porque não tá. Por exemplo, ISP1 não está na interface 1, ISP2 não está na interface 2, tá? Então, isso é até de forma proposital para que vocês tenham essa atenção, né? Nós tenhamos essa atenção. Então, ISP1. Ok, que eu vou dar um next e vamos editar a interface a porta 2. Set IP 100.65.0.101/24. Set allow access ping HTTP. Aqui eu estou colocando HTTP porque nós vamos acessar esse file aqui através da nossa gerência aqui, né? Então é como se eu estivesse na internet, então ele está publicado para a internet, não é o melhor cenário nenhum ambiente real, o acesso aos files deve ser sempre através de um acesso a VPN ou através de trusted hosts, né, que você, mesmo exposto para a internet, são IPs específicos que podem acessar o teu file, como um jump server, por exemplo. HTTP, ok, set role 1 set alias ISP2. Beleza. Então, se deu tudo certo nas nossas configurações, eu vou conseguir pingar o gateway de ambos aqui. Execute ping 100.66.0.254. Maravilha. Então, ISP1 eu consigo chegar no gateway dele. E vamos testar aqui o ISP2, que é o 65. Ok.
Poxa, André, mas como que você fez na aula? Dá uma olhadinha na aula 1 que nós fizemos todas essas configurações do início aqui, tá? Do zero. Vamos fazer precisamos de uma rota default também, né? No sentido para a internet, até mesmo para que eu possa acessar através da minha gerência. Então vamos config router static. Lembrando, não sei o que tem de entrada no meu file, dá um show. Você vai ver as entradas que tem aqui. E de repente você vai, né, no dia a dia ali, você já tem entradas estáticas aqui. Aí você vai lá, simplesmente quer adicionar uma entrada rapidão, você vai lá dar um edit 1, por exemplo, você altera a entrada que já existe, né? Vamos lá, set destination, uma rota default. Você tá o gateway. Eu vou escolher aqui, no nosso caso, o ISP1, tá? Daí depois na aula de roteamento a gente vai falar sobre ECMP, balanceamento, round robin, enfim. O gateway aqui, então é o 100.66.0.254 e o set device porta 3, que é o nosso device aí. Ok. Vamos usar um commit e agora vamos testar a conectividade com a internet. Maravilha, eu estou saindo para a internet através do nosso HQ NGFW, então ele passa nosso switch de borda, vem até o nosso ISP e do nosso ISP ele faz um source NAT para 192.168.100.100 sai para a internet aqui porque eu estou no GCP, tá? Esse laboratório ele está em cloud, tá? Então tá aqui. Beleza? Maravilha. Então basicamente aqui se eu vier aqui, esse aqui o 92.168.100 é meu ISP. Se eu colocar aqui 100.660101, tá? É o nosso HQ FW. HQ NGFW01, tá aqui. Como é o primeiro acesso dele aqui, via interface gráfica, ele vai... Então tá aqui, ó. Então a gente não tem nada nele, a gente só o que nós criamos, né? Agora, ó, interfaces, ISP1, ISP2, tá? Criamos uma rota estática também, é o que nós criamos. Não temos firewall policy, ele está bem zeradão. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente está nele aqui, vamos criar a nossa VLAN 100, que vai ser a VLAN que nós vamos utilizar aqui para o nosso ambiente. Então já que a gente está através aqui da interface gráfica, vamos criar a nossa VLAN. Lembrando que a nossa interface de referência é a interface 4, tá? Então vamos nomear também aqui a nossa interface 4, tá? Deixar ela com alias aqui, né? Então vamos colocar aqui uplink aqui para o nosso ngfw-transparent mode, tá? Então eu sei do que se trata essa interface, para onde que ela está indo, porque ela vai ser a nossa interface de referência para as nossas VLANs. Então vamos configurar a nossa VLAN 100. VLAN 100, vou colocar um alias aqui. VLAN 100-IoT, por exemplo. Nossa interface de referência, onde fica mais fácil, uplink ngfw. O ID da nossa VLAN, VLAN 10, do tipo LAN, e vamos setar aqui a nossa rede. Então, vou colocar aqui 172.0.100.254/24. Esse vai ser o nosso gateway. Vamos colocar o ping para validações. Vamos criar um DHCP server aqui também, para facilitar a nossa vida. Vamos só diminuir esse cara aqui. Beleza, então eu criei a nossa VLAN. Tá aqui, ó. Então, a gente expandir aqui, tá ela aqui, ó. Poderia ter, no ambiente real você vai ter diversas outras VLANs, tá? Possivelmente. Então tá aqui, ó.
nossa VLAN de IoT. Vamos dar uma olhadinha também aqui no nosso switch core para ver se as VLANs elas já estão. Eu sei que já estão, mas vamos validar, né? Nossos troncos e afins. Então, vamos lá. Show VLAN brief. A minha VLAN 100, né? A minha 10 tá aqui, ó. Minha VLAN, minha interface 10 como acesso. Podemos dar um show running. Tá aqui, ó. Minha interface 00 como tronco. As VLANs, né? São outras VLANs aqui, mas aqui importa para a gente hoje é a VLAN 100. E na nossa interface 10, né? Tá aqui, 10, IoT VLAN 100. Então, isso aqui tá ok. E vamos partir para o nosso Transparent Mode aqui. Vamos fazer algumas configurações e transformar ele. Ele está zerado. Então a gente vai iniciar as configurações aqui. Posteriormente a gente volta para o nosso firewall de borda. Daí vamos configurar a nosso out of band aqui na porta 5 com uma subrede específica. E vamos depois criar também um destination NAT para a gente chegar no nosso Transparent Mode aqui, tá? Então aquele mesmo padrão. Admin, enter, vai definir o teu password, ok, config system global, set hostname, e aqui é o hq-ngfw-tp de transparent mode 01, end, ok. Vamos transformar ele aqui agora no modo transparente. Então, se eu fizer o seguinte, get system status, a gente vai ver que o status dele aqui está como, né, Operation Mode NAT. É o modo default, ele vai vir já, você não precisa fazer nada, tá? E é o modo de encaminhamento de pacotes, né? O modo router, vamos dizer assim. Então a gente precisa fazer o seguinte, config system settings. E aqui a gente precisa dar um set operate mode, né, op mode transparent, que você pode também fazer o seguinte, se quiser saber quais são os modos, dá uma interrogação, ele vai dizer, né? Então, ele vai exclamar um erro aqui, tá? Porque a gente precisa desabilitar a interface do FortiLink para que isso aconteça, tá? Então a gente vamos sair do modo, do nosso interface, do nosso modo settings ali, tá? E vamos fazer o seguinte. Aqui eu sempre para limpar eu dar um Ctrl L, tá? Então ele não limpa, mas ele vai para baixo aqui. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, config FortiLink é uma interface, então config system interface edit FortiLink. E aqui a gente vai dar um set status, set FortiLink, na verdade, disable. Ok, bem tranquilo de fazer também. Você não vai desabilitar a interface, né? Você vai desabilitar o FortiLink. Né? Porque se você colocar ali set status disable, ele só vai desabilitar vai deixar desabilitar não, ele vai deixar a interface no modo shutdown, no modo down. E aqui o mesmo passo, config system settings, config, set op mode transparent, ok. Aqui a gente vai setar, agora a gente vai dar um set management IP, tá? Lembrando que o nosso transparent mode aqui em L2, eu não consigo setar IP nas interfaces. Então, IP aqui não existe, ele é camada 2. Então, como que eu vou gerenciar esse cara através do IP? É um conceito muito parecido com o SVI, né? Que é uma interface uma interface virtual de gerência. E é isso que a gente vai configurar nele aqui agora. Então, deixa eu pegar aqui. Management IP. Então, eu vou colocar um 72 0.99.253/24, tá? Que é
O gateway aqui ele vai ser atrelado à porta 5, tá? Eu vou chegar nesse cara através da minha porta 5. Percebo que eu não estou na interface 5, tá? Então, estou configurando uma SVI. Então, o gateway aqui que eu vou configurar, o gateway vai ser, né, nesse cara aqui, ó, tá? Nós vamos criar um segmento de camada 2 aqui para que isso aconteça, né? Uma subrede, né? Um domínio de broadcast aqui, tá? Beleza, ok. Então, aqui eu preciso também setar o gateway para que fazer uma rota, né, para que eu consiga acessar esse cara quando eu fizer o destination NAT. E aqui tem duas maneiras. Eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso, né, vocês viram aqui que eu dei um show full configuration pipe grep gateway aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, posso setar o gateway diretamente aqui, ó. Set gateway. Quem que vai ser o gateway dessa minha rede aqui? Porque lembrando que por que eu preciso de um gateway? Né? Quando eu vou acessar essa minha subrede de uma subrede distinta, diferente. Então, como eu vou fazer o Destination NAT, eu preciso desse cara aqui para mim conseguir acessar de uma rede diferente. Seja uma VLAN, seja a minha gerência interna, enfim. E então aqui vou setar o gateway aqui, 172.0.99.254. Eu não configurei essa interface aqui ainda, mas ela vai ser configurada na porta 5 aqui do nosso firewall de borda. Tá? Ok. E posso dar um end. Né? Ok, ele vai transformar o change into TP mode. Outro modo, eu poderia simplesmente dar um set management IP e não setar o gateway aqui, mas poderia fazer o seguinte, por exemplo, config router static. Percebam que eu vou ter uma entrada aqui, ó. Opa. Show, na verdade. Ó, que foi essa entrada do set gateway que eu coloquei aqui. Então ele populou automaticamente. Perceba que eu não tenho set device aqui, né? Nem set destination, por exemplo. Tá? Então ele popula automaticamente aqui quando eu coloco set gateway. Tá? Outro ponto importante, tá? Percebam que eu não coloquei na interface, a gente precisa liberar o método de acesso pela interface que a gente vai chegar no na nossa SVI, que é a porta 5. Né? Que é essa interface aqui. Ó. Config System Interface. Edit Port 5. Percebam aqui. Então ele está em camada 2, né? Então eu não consigo setar um IP, ó. Set IP 172.0.99.200/24. Ó. Ambiguous Command Before IP. Né? Não existe. Né? Porque ele está em camada 2. Mas o que eu preciso fazer nesse cara aqui, nessa interface? Eu preciso dar um set allow access, ping e HTTP, porque vai ser a minha gerência. Eu vou também setar um nome para essa minha interface, set alias mgmt-transparent mode, para mim saber do que se trata essa minha interface. Tá? E aqui eu vou dar um end. Certo? Então aqui, nesse momento, a gente fez a configuração da nossa out of band aqui, né? Nosso management IP. E vamos pegar o nosso NGFW core aqui. Vou minimizar aqui. Então vamos acessar esse cara aqui, eu estou via através de CLI. E vamos configurar a interface 5 de gerência. E vamos testar esse segmento. Admin. Password. Para não ficar aparecendo toda hora aqui, a gente pode fazer o seguinte. Config System Global. Set admin timeout, tá? Para ele não ficar caindo toda hora, tá? Tem que ficar colocando, expira, né? A sessão expira em 5 minutos, se eu não me engano. 3.600 segundos, eu acho. É algo assim. Então tá, NGFW1. Vamos lá, então vamos configurar nossa porta 5, que é o nosso out of band. Tá, só estava lembrando do nome aqui, pensando, config
System Interface, certo? Então, vamos editar a nossa porta 5, tá? Lembrando que eu estou nesse cara, porta 5, porta 5, e aqui eu vou setar o IP, que é o nosso gateway, set IP, então 72.0.99.254/24. Set allow access, que eu vou colocar só o ping. Set road LAN, set alias mgmt traço OOB out of band transparent mode. Beleza? Então tá aqui. Se eu der um end, então eu tenho que chegar. Agora eu consigo, né? Teoricamente eu tenho que chegar em 172.0.99.253, que é a interface que nós criamos do Management IP pro Transparent Mode. Então execute ping 172.0.99.253. Tá aí, eu tô chegando nesse cara aqui. Maravilha. Então eu consigo chegar através da minha interface 5 na minha gerência. Tá? Então a gente vai fazendo em etapas para que isso, né, para que isso aconteça. Tá? Então, ok. Vamos aproveitar que a gente já está no nosso file de borda aqui e vamos criar um destination NAT para o nosso transparent file transparent mode aqui, tá? Para a gente acessar a interface gráfica dele. Vamos acessar ele aqui. Então, HQNGFW01, ok. Vamos fazer um virtual IP aqui para esse cara. Claro, lembrando novamente, eu sempre gosto de deixar claro. 99,999% você vai acessar esse cara através da tua gerência interna aqui. E não nesse sentido aqui, mas sim aqui. Né? Porque aqui é como se ele tivesse esse cara na internet, que é a minha gerência, tá? Então, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Eu vou colocar mgmt-transparent mode. Vou colocar até mais específico aqui, mgmt hq-ng ngfw-tp. Tá? Então, se eu tivesse o SD-WAN configurado, eu selecionaria a minha zona SD-WAN. Nesse caso, a gente vai vir pela nossa porta 3, aqui o nosso ISP1, que nós configuramos a rota estática. A origem é qualquer. E eu vou mapear isso para onde? Para o nosso Transparent Mode. 172.0.99.253. Tá? E vamos fazer um encaminhamento de porta. Então, a porta externa 4442, um exemplo, para porta 80. Então, eu vou sair, né, a minha origem, o meu, quando acessar ali via browser, né, 100.66.0.101.2.4442, eu vou chegar nesse cara aqui e falar, opa, tem um destination NAT para 172.0.99.253. Para onde? Porta 80. Daí eu caio nesse cara aqui. 4442, porta 80. Ok. O nosso VIP criado. Sempre que a gente cria um VIP, a gente tem que criar uma firewall policy também. Né? Então, isso às vezes isso acontece muito em alguns cenários, né? Onde o VIP está criado, mas não tem firewall policy agregando esse destination NAT, tá? Esse VIP. Aqui a Fortinet chama de, né, Virtual IPs, que é o DNAT. Outras soluções chamam como DNAT, né, Destination NAT. Só muda a nomenclatura, tá? Vamos criar aqui. Vamos lá, o nome, né? MGMT. Traço. Out of band. Estou sendo bem específico aqui, tá? NGFW. Traço. TP. HQ, faltou aqui, né? HQ traço. Incoming interface. Por onde eu tá vindo a minha conexão? Tá vindo
pela minha interface de internet, que é a minha porta 3, é o meu ESP1. Tá? Então, lembrando o sentido da conexão. Né? Eu estou vindo daqui, né, para cá, né, e não ao contrário. Beleza. Minha interface de saída, Outgoing Interface. Por onde, né, que esse meu Destination NAT vai sair do meu farol de bordo. Então ele chegou pela 3, meu Incoming Interface. Para onde que ele vai? Desculpa. Porta 5. Então, Outgoing Interface não é minha VLAN 100, tá? Essa VLAN 100 é outra. É um segmento de dados, então aqui, ó, minha porta 5, gerência, Out of Band. A origem é qualquer, tá? E aqui o Destination não é all, é o nosso VIP que nós criamos aqui, ó. Certo? Então, a porta origem 4442, porta 80. Serviço eu posso colocar qualquer aqui, só não teria que criar um serviço 4442, TCP, enfim, tá? Não preciso de NAT, não é, essa conexão está vindo, é um Destination NAT, então não faz sentido eu habilitar a origem desse NAT aqui, tá? E ok. Criamos a nossa Firewall Policy com o nosso VIP. Então aqui, como que eu vou acessar esse cara aqui? Né? Eu estou vindo através da internet, então eu tenho que acessar 100.160.101, 100.160.101, 2.4442. Lembrando que é HTTP. Tá aí. Ele fez o redirecionamento. Vamos validar para ver se é ele mesmo. Admin, password. Então, mais uma tecnologia que a gente vê aqui no nosso treinamento. Tá aqui, Transparent Mode 01. É ele mesmo. Tá? Podemos validar as interfaces aqui. Né? Nós fizemos a alteração da porta 5. Tá? Beleza, então com isso a gente podemos criar aqui agora a nossa VLAN de entrada e saída. Então a gente vai ter aqui, né, a VLAN 100 configurada nesse cara, entrada, in, out. Então a nossa entrada da nossa conectividade aqui é através da porta 4, né? Lembrando o fluxo o flow aqui dessa conexão, né? Então VLAN 100 para cá. Então entrada, porta 4, né, na VLAN 100. E a saída porta 2, não é porta 5. Porta 5 é out of band de gerência. Porta 2, out na VLAN 100. E aqui a VLAN 100 sendo a subinterface, o nosso gateway. Beleza? Vamos fazer via interface gráfica, porque eu percebi em outra aula que via CLI fica um pouco, o pessoal que não tem muito feeling fica um pouco confuso, tá? Então, vamos lá. Vamos nomear as interfaces aqui primeiro. Então, eu sei que a minha interface 4 é entrada. Então, eu posso colocar aqui, vamos nomear ela. Eu vou colocar aqui VLAN, o alias, tá? Ou VLANs, por exemplo. Vou deixar VLAN in, que é o incoming, a interface de entrada das minhas VLANs, tá? Ok. Vocês vão ver por que é interessante nomear. Qual que é a minha interface de saída? É a minha porta 2. Minha interface 2. Vamos nomear ela aqui. VLAN out. Beleza, vamos criar a VLAN aqui agora. Então, vamos interface, mesma coisa. Percebam que aqui eu tenho alguns tópicos suprimidos aqui, né? Por exemplo, a parte de SDWAN e tudo mais eu não tenho aqui, né? Não, porque ele é em camada 2, não tem esse recurso. Tá, vamos lá, VLAN 100. Vou dar um alias para minha VLAN. VLAN 100 traço IoT traço in, que é entrada.
minha interface, quem que é a minha interface? Se é in, VLAN in, minha interface 4. O ID dessa VLAN, ok, tá aí. Agora a gente cria mesmo a VLAN de saída. Interface, VLAN sem. Na verdade, eu deveria ter colocado no nome da anterior VLAN sem in, tá? Para não dar erro de configuração aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. VLAN sem out. E aqui eu faço o seguinte: VLAN sem out, traço. Aqui eu vou colocar IoT, traço out. VLAN sem IoT out. A minha interface out. VLAN 2, porta 2, VLAN out. E a mesma VLAN 100. Ok. Então a gente pode expandir aqui. Tá? Então tá aqui, ó. VLAN in, VLAN out. Só aqui, ó, a nomenclatura que eu falei, eu deveria ter colocado VLAN 100 traço in, tá? Mas o que importa para nós é o nosso alias aqui, tá? Não vou refazer, beleza? Mas só fica esse ponto de atenção aqui, tá? A nomenclatura é bem importante, tá? A gente vai ver isso justamente aí agora na nossa conectividade, tá? Pra gente. Então eu poderia simplesmente suprimir as VLANs e deixar só in, out, né, na própria interface. Mas se eu quiser criar políticas mais específicas, mais granulares por VLAN, eu tenho que ter esse segmento de VLAN no meu Transparent Mode, tá? Então tá, vamos ligar o nossa VLAN aqui sem o nosso device IoT. Ele é um VPC, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir primeiro, a gente tem que pegar um DHCP nesse cara aqui. Então o DHCP server está no nosso firewall de borda. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Vamos abrir o nosso NGFW aqui. Vamos fazer um diagnose sniffer packet. Fazer um sniffer aqui no DHCP. Tá, então nosso NGFW, vou fazer o mesmo sniffer também no nosso firewall de borda, nosso transparent mode aqui, tá? Deixa eu copiar esse cara aqui. Mais fácil, né? Aí. Então tá. Vamos deixar esse cara aqui. Deixa eu ligar esse maluco. Vou voltar aqui para os nossos sniffers aqui, tá? Aqui. E vamos ver aonde chega, né? Então vou dar um IP DHCP. Tá aqui. Ele não vai funcionar, tá? Ele não vai chegar lá no nosso firewall. Percebam. Ó, ele chegou a requisição aqui, né? Ele fez um flooding aqui, procurando, né? 255, 255, 255, 255, procurando um servidor de HCP. Na porta UDP aqui e tal. VLAN 100, né? In. VLAN 100 in. Beleza? Então ele chegou, essa conexão chegou ali, mas não passou para frente, porque o nosso servidor DHCP está lá no nosso firewall de borda. Ó, essa requisição não chegou aqui, ó. Tá. Por que que não chegou? Porque eu não tenho firewall policy aqui permitindo isso. Então, eu tenho que vir aqui no meu transparent mode e criar uma firewall policy. Então ele tá caindo na minha regra implícita. Eu vou dizer que é a VLAN 100
tá? E aqui eu posso colocar o sentido dela, né? Poderia ser uma conectividade com a internet, por exemplo. Eu vou colocar só a regra de VLAN 100 aqui, é o nome. Nosso income interface, por isso que aqui é importante também. O sentido é VLAN 100 IoT in, né? Porque ela está vindo na referência da minha interface 4 na minha VLAN in. Então tá aqui, a referência. Vamos pegar ela aqui, porta 4. Outgoing interface, VLAN 100 out. A origem vou colocar qualquer, o destino qualquer também, serviço qualquer, tá? Percebam que aqui ele não tem NAT, porque ele não é um modo NAT, ele é um modo transparente, tá? Então percebam que ele tem todos os serviços, ele vai avaliar, né, no frame esses serviços, ele vai conseguir avaliar isso, tá? Não vai fazer distinção dos cabeçalhos IPs, nem modificações, mas o que é interessante aqui, ó, né, que é um dos pontos que a gente queria chegar, é os nossos perfis de segurança, tá? Então eu posso aplicar antivírus, web filter, DNS, application control, PS, file filter. Claro que aqui eu teria que criar os meus perfis com modo de inspeção. Tanto o modo Certificate Inspection quanto o modo Deep Inspection também são possíveis. Tá? Então, o modo Deep Inspection muito ligado aqui a antivírus, IPS, decriptografia dessa, não vou falar de pacote aqui, mas do frame em si, né? Porque né? Então a gente vem descendo, então o pacote está contido dentro do frame. Então ele vai avaliar isso, tá? De qualquer maneira, independente se ele está no modo transparente ou não. Por que que isso é interessante, né, em alguns pontos? Percebam, se eu aplicar perfis de web filter ou IDNS aqui, vamos supor, eu não preciso aplicar esses mesmos perfis no meu firewall de borda. Então eu ganho recurso nesse cara aqui, né? Eu transfiro a responsabilidade de inspeções de baixo nível de todos aqueles recursos ali para o meu firewall em camada 2 no modo transparente. Então esse cara, a conexão chega aqui, opa, eu tenho um profile aqui de web filter. E esse profile aqui ele proíbe até mesmo o DNS, tá? Então ele poderia avaliar primeiro, antes de olhar o web filter, olhar o DNS, casa de aposta, né? Gambling. Então, cara, ele já chega aqui, esse tráfego não vai ser nem encaminhado para o meu firewall, ele já vai ser, né? Vai dar um shutdown nessa conectividade aqui já, tá? E assim como os outros perfis também. Então, esse é um dos nuances aí de camada 2. Claro, aqui eu não vou conseguir configurar porque é uma versão trial. Eu não tenho as minhas subscrições ativas, tá? É um file de teste, tá? Então eu não consigo configurar esses caras aqui. E aqui eu vou logar todas as sessões, né? Só para validação e vou dar um OK. E vamos voltar agora no nosso, lá naquele sniffer. Aqui, e vamos dar um sniffer novamente. Percebam que o comportamento aqui vai mudar, mas não vai funcionar ainda. Um pequeno erro aqui que eu cometi, porque percebam, né, eu estou dando o IP de HCP, né, então VLAN in, VLAN out, ele entra na minha interface, sai pela minha interface out, né, porém eu não recebo requisição desse cara aqui no meu NGFW. Né? É até interessante isso ter acontecido. Foi uma falha que eu cometi. Por quê? Se a gente olhar aqui no nosso firewall de borda, né, eu configurei a VLAN sem IoT, mas o ID da VLAN, né, que está contido no nosso frame, lá no nosso campo do VLAN ID, eu coloquei VLAN 10. E não é a VLAN 10. Faltou um 100 aqui. Faltou um 0. Tá? Então, eu preciso ajustar esse camaradinho aqui e dar um update. Né? Ok, vamos mudar. Maravilha. Ok. E agora vamos voltar novamente aqui. E aqui agora eu devo receber essa requisição. Como eu falei. Pequeno ajuste. Ó. Então aqui ele vai fazer o request, vai fazer o DORA completo aqui agora.
Tá? Vamos aguardar aqui. Pode ser que de primeira dê algum erro. Tá? Ele deu. Vamos tentar novamente. E vamos ver se ele vai fazer a requisição conforme necessário aí. Vamos validar novamente aqui para ver como que está a nossa... Se está correto mesmo o nosso 172.0.100. Pode ter acontecido uma problemática novamente. Tá. Tem outro ponto aqui, tá? Então percebam, ele vai dar erro, tá? Isso não faz sentido no que a gente configurou agora. Tem um outro ponto. Então eu configurei, tá? Ele está recebendo a requisição, ó. Então ele está dando reply, tá? Mas ele não, o meu firewall não está fazendo request disso, tá? Dessa minha conectividade. Por quê? Aqui no meu transparent mode, na minha firewall policy, eu preciso configurar uma regra reversa, tá? Porque mesmo ele sendo um firewall do tipo stateful, né, orientado à conexão, podemos ver isso aqui, ó, diagnose e session list. Eu tenho as minhas sessões, né, orientado a conexões e as minhas sessões aqui normalmente, tá? Porém, isso dá a impressão de que ele se torna um firewall do tipo stateless, né? Os firewalls do tipo stateless, nós temos que ter uma regra, né, em ambas as direções, tá? Mas nesse caso aqui a gente precisa fazer porque nós temos interfaces distintas para a mesma conexão, tá? Para a mesma VLAN no caso. Porque quando acontece aqui, né, o tipo stateful para a internet, ele já tem uma conexão estabelecida, tá? Do tipo stateful, tá? E eu não preciso criar uma conexão com a internet aqui, por exemplo, esse cara aqui. Então, eu tenho uma regra in out, beleza. Mas eu não, se não tiver esse cara aqui, tá? Eu não preciso criar uma regra da internet para o sentido da minha VLAN aqui do meu device, tá? Porque já existe uma conexão. Mas quando a gente coloca no modo transparente, a gente precisa criar uma regra nos dois sentidos, tá? Né? Devido às interfaces de entrada e saída do mesmo segmento, tá? Isso é uma premissa para que as coisas funcionem, tá? Então aqui a gente precisa fazer o seguinte, vamos fazer aqui nesse caso, seria VLAN sem in, né? Só ajustando o nome. E aqui eu vou criar, vou dar um clone reverse. Vamos editar. E aqui vai ser VLAN sem traço out. Tá? Então é o sentido contrário da regra. Aqui eu vou apagar esse cara aqui. Vou habilitar a política. Vamos voltar aqui para o nosso... Pronto, aqui. Ó. VLAN in out. Sem in out. Com os ajustes realizados ali, então vamos... Né, IP DHCP. Eu limpei as telas aqui, tá? IP DHCP. Então a requisição vai passar pelo meu firewall aqui em camada 2, tá? E aqui eu não dei o filtro ali, né? Vamos fazer de novo. IP DHCP, ele vai passar pelo meu Transparent Mode, vai chegar aqui no meu firewall de borda, né? E vai concluir a requisição. Né? 72.0.110. Então, posso até fazer um ping aqui no meu gateway, que é no meu firewall de borda, 172.0.100.10. Tá? Maravilha. Então, e aqui como que eu faria uma firewall policy para a internet da minha VLAN, do meu device, da minha VLAN sem IoT, para a internet passando? Porque aqui eu já tenho regra de firewall, como eu falei anteriormente, entrada e saída, nos dois sentidos, né? Consegui chegar no meu gateway, né? Recebi um DHCP e agora eu quero sair para a internet aqui nesse cara. Então eu vou no meu firewall de borda.
Eu vou acessar o Firewall de borda aqui. Vamos fazer uma Firewall Policy para nossa VLAN 100. Firewall Policy. Aqui vai ser VLAN 100 internet. Então, income interface, da onde que está vindo minha conectividade da minha VLAN 100 IoT. Para onde eu quero sair é para a internet. A gente tem uma rota default apenas aqui para o nosso ISP1. A origem eu posso colocar qualquer, destino qualquer, porque é a internet. Serviço qualquer também. Aqui eu preciso de NAT, tá? Então ele vai usar Use Outgoing Interface Address, então ele vai transformar minha conectividade em 100.160.101, porque eu estou saindo para a internet com esse cara, no ambiente real. Em IPv4 é necessário. E aqui eu vou dar um All Sessions, por exemplo. Flow Based. Ok, eu criei um acesso aqui, uma regra de acesso à internet. Então, vamos lá no nosso IoT e vamos fazer esse ping. Para ver se ele vai sair. 8.8.8.8. Tá aí. Eu consigo chegar. Podemos dar avaliar se tem hit count na nossa firewall policy. Tá aqui. Então, tá aqui a diferença, né? Eu não preciso criar uma reverse policy aqui no caso, tá? De acesso à internet, porque meu firewall ele é NAT, ele é no tipo routed, né? Modo encaminhamento de pacote, a sessão é estabelecida. É diferente do meu transparent mode, que eu preciso criar as regras de firewall de entrada e de saída. Nesse cenário aqui do meu transparent mode, né? Um ponto importante aqui também. Eu preciso aplicar os perfis de segurança tanto na minha interface de saída quanto na minha de entrada, minha interface de entrada? Não, né? Não necessariamente, tá? Por quê? Se eu estou vindo nesse sentido da minha conexão aqui, tá? Tá? Para a internet, eu já tenho um profile de web filter aqui, por exemplo. Ele já vai bloquear aqui. Ele nem a inspeção não vai acontecer aqui, entendeu? A não ser que eu tenha um outro segmento para cá, tá? E eu tenho um destination NAT, né, eu tenho uma zona de web servers aqui, por exemplo. E eu tenho um destination NAT que acontece aqui. Daí a aplicação dos meus perfis de segurança, né, vão ser nesse sentido aqui. Daí seriam out, in. Tá? Muda o sentido, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? Então seria mais ou menos nessa pegada. Então, fazendo um review, a gente configurou as interfaces, validamos o nosso segmento em camada 2 aqui do nosso firewall de borda, né? Transpondo os nossos links para ambos os firewalls. Claro que a gente não configurou o H aqui ainda. Tá? Configuramos o Destination NAT, né? Vimos também o conceito de Source NAT, quando a gente vai usar aqui para saída para a internet. Vimos isso aqui principalmente na aula 1. Transformamos esse cara aqui em Transparent Mode, né? Configuramos as VLANs também nesse cara aqui em Out, entendemos o fluxo, né, de entrada e saída, né? Fomos bem granulares nas configurações aqui. Claro, poderia ter centenas de VLANs configuradas aqui, tá? Mas basicamente é isso. E vimos também Firewall Policies, né? Configuramos Firewall Policies aí, né? Buscando entender o sentido da conectividade. E validamos também o nosso core aqui com as VLANs, né, de acesso e tronco. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de Transparent Mode. Ela é muito interessante, tá? É um recurso que é pouco utilizado e não se vê muito em ambientes enterprise, mas existe a possibilidade. Em alguns cenários é muito bem-vindo, em outros nem tanto. Tá? Então, é um dos métodos de segmentação interna de firewall também, tá? Mesmo que seja em camada 2. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloque em prática. A gente vê diversas tecnologias aqui, como eu falei. Tá? O Transparent Mode no NSE4 não cai esse fluxo que a gente viu aqui. Né? O que pode ser perguntado é o seguinte: quais são os métodos de operação do FortiGate? NAT Mode, Transparent Mode. O que é o modo NAT? O que é o modo transparente? Mas é legal trazer porque traz esse aglomerado de tecnologias que a gente precisa colocar para funcionar e para acessar, então acho bem interessante. Mas então é isso, vamos lá, vamos partir para a próxima aula aí na semana que vem. Espero que tenham gostado. Compartilhem com a galera aí.
Abraço e tchau, tchau.